A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos. Palavra de vida chegando aqui para você. A nossa palavra de vida hoje é: fiquem em paz. Quantas pessoas estão aflitas, ansiosas, e Deus está dizendo para você: fique em paz. Vamos lá na palavra, Jeremias 29, eu vou ler alguns versículos aqui. O versículo 1 de Jeremias 29 diz assim: Estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Lá no versículo 4, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Olha o recado de Deus através de Jeremias, é uma carta de paz. Edificai casas, habitai-as, plantai jardim, comei seu fruto. Tomai mulheres, gerai filhos, filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, eu não os enviei. E agora o versículo 11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, orareis a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Esse momento aqui, nós vemos que Jeremias, ele escreve aqui uma carta que Deus manda ele escrever e enviar para aqueles que estão no cativeiro. E lá no cativeiro haviam profetas falsos que diziam para eles assim: vocês vão sair daqui agora, e eles ficavam turbados e eles não conseguiam edificar casas, plantar, dar filhos em casamento, eles não conseguiam continuar a vida por causa daquele cativeiro. E o Senhor manda Jeremias escrever uma carta de paz. Então o Senhor, ele fala para ele: primeiro, fiquem em paz em suas casas. Fiquem em paz em suas casas. Tem pessoa que não tem paz para ficar nem dentro de casa. Tá dentro de casa, mas sente uma ansiedade, um desespero, quer sair andando, vem o pensamento de abandonar tudo. E o Senhor está dizendo para você: fique em paz na sua casa, porque eu habito contigo. Né? Meus anjos estão cercando o seu lar. Fique em paz na sua casa. E Deus manda eles o quê? Construir, edificar, dar filhos em casamento, multiplicar sua família, porque eles iriam ficar naquele lugar por muito tempo. Então o Senhor falou: independente de vocês estarem no cativeiro, vocês estão no lugar onde eu coloquei vocês, e ali eu vou abençoar. Então edifique a sua casa, arruma. Tem gente que não tem mais prazer nem de pintar a casa, de arrumar, né, de fazer um culto no lar. E Deus está falando: viva em paz na sua casa. Segundo lugar, fiquem em paz na cidade aonde vocês estão. No versículo 7 ele diz: orem pela paz da cidade onde vocês estão, porque na paz da cidade vocês vão ter paz. Então, orem pela cidade. Às vezes você mudou de cidade por causa de trabalho, por questões familiares, não é? E você teve que morar num lugar que você não está gostando, não queria estar aí, num lugar que você não gostaria de estar. Ou você hoje mora onde você não gostaria de ficar. Querido, a palavra tem poder, né? Quando você orar pela paz daquele lugar e começar a abençoar aquele lugar, o Senhor muda ambientes. Eu creio num Deus que muda ambientes. E Deus precisa trazer paz. Deus traz paz para o teu coração. Você precisa receber essa paz de Deus. O Senhor tem uma paz maravilhosa para te entregar hoje. E Ele diz para você abençoar e orar pela cidade onde você mora, para que esse ambiente, né, possa estar em paz, sendo transformado. Pastor Jorge Linhares escreveu um livro chamado Bênção e Maldição.
Ele fala sobre isso. E ele foi morar num lugar, né? Ele conta nesse livro que esse lugar era um lugar que ninguém queria morar lá, as ruas muito cheias de lama. Enfim, ele começou a abençoar, ele começou a orar por aquele lugar, ele começou a profetizar a bênção ali, e de repente hoje esse lugar é o lugar melhor para se morar naquela cidade. Então o Senhor, ele muda ambientes a partir do momento que você ora pelo lugar onde você vive. Abençoe a sua cidade, abençoe a liderança da sua cidade, o governo, né? E Deus vai fazer uma grande obra. Fique em paz na cidade onde você mora. E em último lugar, fique em paz em seu coração. Muitas das vezes o lugar tem paz. A casa onde você mora é uma bênção. Você tem as coisas ali que você gostaria, só que o teu coração não está em paz. E o Senhor está dizendo, fique em paz no teu coração. Fique em paz na tua mente, né? É muito necessário você estar em paz dentro do seu coração. E o Senhor diz assim: os meus planos que eu tenho para você são planos de paz e não de mal. Não de mal. Versículo de 11 a 14. E o Senhor vai profetizando bênção para aquele povo. E disse para eles, continuem vivendo. Mesmo que tenha medo, mesmo que vocês estão num ambiente que não gostaria de estar, eu tenho, diz o Senhor, planos de paz para você. Então que o teu coração fique em paz. Romanos 15, 33 diz, o Deus de paz seja convosco, amém? E ele diz aqui na palavra dele, Colossenses 3,15, que a paz é o juiz dentro de nós, é o árbitro dentro de nós. Você vai tomar uma decisão, vai fazer uma escolha, pense sobre isso. Fala, será que eu estou em paz? Se eu estiver em paz é porque Deus está comigo nesse negócio. Mas se você não tiver paz, ore um pouco mais, né? Espere um pouco mais. Isaías 55, 9, o Senhor diz assim, meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos são mais altos que os seus. Então fala assim, Senhor, eu quero viver os teus caminhos para mim, eu quero viver os teus pensamentos para mim. Deus tem plano de paz para a sua vida. E aí eu termino dizendo assim, por que muitos não têm paz? Por que muitas pessoas não têm paz? Nós vemos no final, versículo 18 e 19... ele diz aqui lá no finalzinho assim, ó, persegui-los-ei com a espada, com fome, com peste, dar-los-ei para andarem de um lado para o outro, entre todos os reinos da terra, para serem maldição, espanta, assobio, opróbrio, entre as nações para onde tiver lançado, porquanto não deram ouvido às minhas palavras. Diz o Senhor, enviando eu os meus servos profeta, madrugando, enviando, mas vós não escutaste, diz o Senhor. Aqueles que estavam andando de um lado para o outro e não tinha paz, nem para ficar em casa, não tinha paz para viver, é porque não paravam para ouvir a voz do Senhor. A nossa paz, ela depende muito disso. Então, por que muitos não têm paz? Olha o que eu vou dizer para você. Quando obedecemos ao querer de Deus e nos submetemos à sua vontade e até mesmo à sua disciplina, porque o pai, né, a mãe só disciplina o filho que ama. Quando nos submetemos à vontade de Deus e à disciplina de Deus, nós nos tornamos bênção aos que estão ao nosso redor e nós temos paz. Mas quando nos rebelamos e não queremos nem aceitamos a vontade de Deus, nos tornamos maldição, espanto e vergonha por onde passamos. E ele diz claramente, vocês não escutaram a minha voz. O que é isso? Insensibilidade espiritual. São pessoas que não param para ouvir e obedecer a Deus. Esse era o motivo deles não terem paz, né? Essa desobediência, essa rebelião para não ouvir a voz de Deus. Então, que a paz de Deus, querido, que excede, né, todo entendimento, venha guardar teu coração e a tua alma em Cristo Jesus. Você precisa de paz? O Senhor diz, eu deixo a minha paz. A minha paz vos dou. Não dou como o mundo a dá. É uma paz diferente. E o Senhor enche o teu coração de paz nesta hora que você ouve essa palavra. Fique em paz na tua casa. Fique em paz na cidade onde Deus te colocou. Ore por ela e tenha paz no teu coração. Obedeça a voz de Deus, porque quem conduz a sua vida é o Senhor. Amém? Graça e paz.